Vinheta de abertura. Em fundo aquarelado com as cores violeta, lavanda e azul, surgem palavras na tela escritas com fontes diferentes. No Brasil, a pobreza tem cor. Amanda De acordo com o Pinheiro. último censo do IBGE, 16 milhões e 200 mil pessoas é o contingente da população que vive na pobreza extrema, com renda de até R$ 70 por mês. Destes, 11 milhões e meio se declaram pretos e pardos, ou seja, no Brasil eles são mais da metade do que os brancos pobres. É a partir de estatísticas como esta que se baseiam os argumentos de defesa das políticas de ação afirmativa para a população negra. O que se diz é que a escravidão deixou rastros que as políticas de cunho universalista não conseguiram apagar. As cotas, especialmente no acesso ao ensino superior, seriam então fundamentais para um resgate de direitos negados aos negros no passado e que cobram a conta hoje no presente, fazendo com que a sociedade brasileira conviva com a condição de pobreza dos negros e a desigualdade em relação aos brancos. Na entrevista de hoje, da série especial do Futura sobre Pobreza e Desigualdades, nós vamos falar sobre como as políticas de ação afirmativa para os negros podem fazer frente à pobreza. E eu converso com Zélia Amador de Deus, fundadora do Centro de Estudos e Defesa dos Negros do Pará e professora da Universidade Federal do Pará. Zélia, muito obrigada já pela sua presença aqui com a gente, falando sobre esse tema tão importante. E queria começar falando que, como a gente disse, como eu disse agora, né, a defesa das políticas de ação afirmativa para a população negra se baseou sobretudo aí nessa argumentação do resgate histórico de direitos que foram negados a essa população e que isso teria culminado na condição de pobreza que hoje as estatísticas mostram a maior parte dos pobres aí do Brasil são negros e pardos, né? Eu acho que a parte mais visível para o público em geral das políticas de ação afirmativa são as cotas nas universidades. Eu queria começar falando um pouquinho sobre isso. Isoladamente, as políticas de cotas nas universidades, elas existem no Brasil desde 2003, em universidades estaduais, no Rio de Janeiro, por exemplo. Começou em 2003. Em 2004, numa universidade federal, foi a UNB, que desde então tem cotas para negros lá na universidade. O quanto que esse tipo de ação afirmativa efetivamente cumpriu o papel de fazer esse resgate 10 anos depois, na sua opinião? Deixa eu começar, então, com a política de ação afirmativa. Zélia Amador As de Deus, políticas de ação fundadora do afirmativa Centro. são políticas específicas que focam um determinado grupo no sentido de fazer com que esse grupo alcance um patamar de igualdade em relação a outros grupos. Porque essa desigualdade social que você acabou de citar no cabeçalho da matéria, essa desigualdade racial, ela é decorrente da discriminação, de uma determinada discriminação que trata um grupo de forma desigual em relação a outros. Essa discriminação, a consequência dela é a desigualdade. Esse grupo, por ser vítima de discriminação, ele não se desenvolve de forma igual aos outros grupos, porque a discriminação corta a possibilidade desse grupo desenvolver todo o seu potencial. Então, ele desenvolve o potencial pela metade e isso vai ter consequências vai acumulando desigualdades. Então, as políticas de ação afirmativa, qual é o papel delas? O papel delas é que elas são uma espécie de reforço para fazer com que esses grupos historicamente discriminados alcancem um patamar de igualdade em relação aos outros grupos, a outros grupos que não foram vítimas de discriminação. Então, esse é o fundamento da política de ação afirmativa, né? E essas políticas de ação afirmativa, elas têm que estar em todas as áreas da vida, porque historicamente a gente está comprovado que a população negra, ou seja, os pretos e os pardos, acumulam desigualdades sociais em todas as áreas da vida, seja na moradia, no emprego, no salário, enfim. Acesso à educação. Acesso à educação, média educacional, enfim, até expectativa de vida, né? Os pretos morrem mais cedo, enfim, os negros morrem mais cedo. Então, em todas as áreas da vida, essas políticas de ação afirmativa têm que estar focadas para fazer com que, de fato, a desigualdade cesse,
para que esta nação cresça de forma a dar possibilidade a todos os seus cidadãos. Isso tem reflexo já no mercado de trabalho, isso tem reflexo simbólico na sociedade, em relação à visibilidade dos negros, à autoestima. Qual o resultado 10 anos depois? Hoje o IPEA, inclusive, tem trabalhos mostrando que melhorou um pouco a situação da população negra. Está melhor. Você tem talvez um pouco mais de quantidade de negros naquela considerada classe média. Tá? Hoje você tem isso, se você olhar os dados do IPEA, e o IPEA está inclusive com pesquisa nessa área agora, mostrando, tá, essa melhora. Nós temos aí 10 anos já de trajetória de cotas das universidades. A presidente Dilma Rousseff, em 2012, sancionou uma lei que estipula que a política de cotas, uma lei federal, né? A lei das cotas. A lei das cotas. Finalmente foi sancionada em 2012 e estipula em 10 anos esse período de cotas, né? E eu sei que a senhora é da opinião de que as cotas precisam ser transitórias e tem um motivo para isso. Qual é a sua opinião em relação a isso? Na verdade, as políticas de ação afirmativa, de um modo geral, elas devem ter vida transitória. Por quê? Tá? Elas devem ter vida transitória, porque se o papel delas é construir um patamar de igualdade, né, em relação aos outros grupos, enfim, como eu acabei de falar, se esse é o papel, então, quando se conseguir alcançar essa igualdade, elas não deverão mais ser necessárias. Então, elas devem vir, as políticas de ação afirmativa, elas devem vir sempre acompanhadas de diagnósticos, de metas, e metas que possam ser mensuradas, porque elas têm esse papel. O papel é construir a igualdade. Agora, 10 anos é um tempo suficiente? Nós estamos falando de uma mudança que é estrutural, né? 10 anos é uma década só. Seja suficiente. E toda vez que a gente fala 10 anos, não é que chegue 10 anos, acabou e pronto. Não é isso. 10 anos é o período, uma década, é o período que você tem para mensurar o que aconteceu, tá? Quais as mudanças, o que aconteceu e daí avaliar e propor nova política. Entendeste? Entendi. Então, nós já temos 10 anos sem essa lei federal, estamos caminhando para os segundos 10 anos, mas para os primeiros com uma lei federal. Hoje, no meio desse caminho, como é que a gente pode avaliar o resultado disso no mercado de trabalho, com negros em cargos de liderança nas empresas, no poder público, nas universidades? O negro em 10 anos conseguiu já galgar um espaço mais sólido? O que nós conseguimos até agora com essa discussão das cotas e com todo esse processo de mobilização foi trazer para a agenda do Estado brasileiro essa discussão. Trazer para a agenda do Estado brasileiro essa discussão foi uma coisa importantíssima, porque aí hoje nós temos um Estado, nós temos uma nação que se preocupa em construir a igualdade entre os seus cidadãos. Tá? Então, isso é que é o importante. O passo seguinte, o que virá agora é cotas no mercado do trabalho. É a lógica, tá? Cotas na universidade, você prepara os profissionais, só que esses profissionais terminam e eles vão ter dificuldades no mercado lá fora. Então, logicamente, você vai ter que ter mecanismos, tá? Para permitir com que esse grupo que saiu das universidades, e aí a gente não quer que fique só na graduação, mas também que tenha cota na pós-graduação. Enfim, nós queremos que esse grupo também esteja representado no mercado de trabalho, que esse povo também faça parte de um mercado de trabalho onde são praticamente invisíveis, que são as empresas privadas, as grandes empresas. Você não vê presença negra. Vai ver a diretoria, praticamente não tem mulheres, né? Se tem mulheres, são brancas e você não encontra presença negra. Então, a gente vai ter que ter mecanismos para fazer
com que as políticas de ação afirmativa aconteçam nesses espaços. Esses 10 anos de debate intenso, ajudou a reduzir o preconceito, o racismo, o que exatamente está na raiz da desigualdade, na sua opinião? Olha, eu te diria, em princípio, que não, tá? Porque só chegar à agenda do Estado brasileiro não é suficiente para reduzir. Não é suficiente para reduzir quando nós temos um Estado que, por vários momentos, adotou projetos de nação desfavoráveis aos negros, aos descendentes de africanos, de um modo geral. Então, você tem um projeto, digamos assim, do Império, tá? O projeto do Império era um embranquecimento da população. E esse esforço foi feito no sentido de embranquecer a população. Então, por isso se fomentou as migrações, tá? E essa migração tinha que ser branca para poder embranquecer esta sociedade que, como o Estado, no período colonial e mesmo no Império, tinha importado muito negro, muito africano. Então, portanto, esta era uma sociedade de maioria de negros, né? Porque o Brasil foi o lugar para onde veio a maior parte dos africanos no tráfico. Tá? Você já diz que então é muito tempo. Ao mesmo tempo, foi o lugar onde mais tempo durou a escravidão. O sistema de escravidão. Foi o último lugar a abolir a escravidão. Foi o Brasil. E aí também é o lugar que, porque traficou muito africano, é o lugar que tem uma grande quantidade de negros, tá? No mundo. Só perde para a Nigéria. É o segundo maior país negro no mundo. Ou seja, 10 anos é muito pouco para acabar com essa discriminação? Só perde para a Nigéria. Então, 10 anos é muito pouco e não é só as cotas. As cotas, digamos assim, tanto cota na universidade, como as cotas no âmbito da educação, como também cota em mercado de trabalho, enfim, elas vão fazer com que melhore objetivamente a situação das pessoas, mas elas não vão acabar com aquilo que está no imaginário de todos, de que o negro é inferior. Professora Zélia Amador de Deus, muitíssimo obrigada por essa conversa aqui no Futura. Bom, nós ficamos por aqui, eu agradeço a sua companhia, um grande abraço, até a próxima. Créditos finais.